Oi, meu nome é Jéssica, eu tenho 35 anos, sou casada com o Guilherme, nós temos 2 filhos, o Bernardo de 6 e a Olivia de 3 anos e meio. 8 anos que eu tive quando eu estava na escola, né, no fundamental, eu tinha muito problema por conta de, hoje se fala muito em bullying, né, então tinha problema com isso. Tinha muitos apelidos, e ai, você é feia, ai, você é muito tímida, você não se expressa, né? Que eu sofri muito com a minha imagem, ela ficou muito distorcida, achando que eu era realmente isso. Então eu sofria muita comparação, eu me comparava muito, isso foi me deixando triste mesmo, foi me deixando angustiada. Pra que ir pra escola? Não quero ir pra escola. Então, isso foi começando a ficar isolada. Já não queria mais sair do quarto, eu já não queria levantar da cama, eu já estava tendo pensamentos assim desconexos, né? Então, tinha impressões assim, alguém da escola podia estar me seguindo, tinha medo de sair na rua. Com 14 para 15 anos, que de fato eu fui diagnosticada com depressão e eu fiquei um bom tempo, quase toda a minha adolescência, em quadro depressivo. E aí ela acarretou para um pânico, né? Eu emagreci muito, eu não conseguia me alimentar. A depressão, ela deixa a gente assim, né? É uma angústia que você não explica, você não fala assim, eu tô assim por causa disso. Não, eu não sabia explicar. Acordava com esse sentimento de, mais um dia, tem que levantar, assim, o fato até assim de higiene, sabe? De não quero tomar banho, não quero escovar os dentes, né? Então eu precisei intervir com tratamento, tanto terapia como psiquiátrico, precisei tomar medicação. Tomei bastante medicação, acho que eu fiquei em tratamento por quase 4 anos. E até que um ponto que eu acho que, eu entendo que esse ponto foi um ponto assim de virada para mim, foi quando eu não aguentava mais e eu tinha na minha mente que assim, eu não quero mais dar trabalho para os meus pais. Os medicamentos caros, o tratamento caro, era terapia, aí leva para a escola, busca na escola, às vezes precisava de reforço e nananã, e eu falava assim, acho que é mais fácil então se eu não existir, vai ser mais fácil. Foi quando eu comecei a pensar em tirar a própria vida. E aí foi nesse ponto, tinha uma senhora que ela era muito de oração, a irmã Marta, hoje ela já está com o Senhor, e ela ia na minha casa orar. Eu lembro desse dia ela pedindo para que a luz do Senhor resplandecesse lá na nossa casa, né, e me tirasse dessa escuridão. Depois, assim, dessa oração, eu fui com uma amiga, essa minha amiga de infância, ela me chamou para ir em um acampamento. Fui nesse acampamento e eu lembro como se fosse hoje. O dia que eu cheguei, a gente chegou no meio de um culto que estava tendo e uma pessoa estava dando um testemunho de um quadro de depressão. E aquilo que ela falava era muito parecido comigo e eu fui sentindo uma inquietação dentro de mim. E eu comecei a ficar assim, não foi coisa boa, assim, eu comecei a ficar angustiada, uma sensação, eu quero sair daqui, eu não queria ouvir aquilo que ela estava falando. E aí eu saí dessa tenda e a hora que eu olho para trás, tá essa minha amiga com o pastor dos jovens de lá. E ele abriu os braços dele, ele falou assim, o Senhor tá te chamando como você está. Mas aquilo entrou assim no meu coração de uma maneira que assim, eu fiquei constrangida de como eu estou. Aí eu ainda falei para ele, mas como eu tô? Eu falei, amor, aquela mulher me descreveu como eu tô. Aí eu ainda falei para ele, você sabe que eu pensei em tirar minha vida e eu não conhecia ele, foi a primeira vez que eu tava conhecendo. Aí ele falou, mas o Senhor tá te chamando, como você está? E ele me abraçou. Nossa, aquilo, eu me senti realmente sendo abraçada por Deus.
E quando ele me abraçou, eu falei, eu não quero mais sair desse lugar. E aí naquele dia eu tomei uma decisão de aceitar o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E eu tinha falado que eu não queria sair desse lugar de abraço, desse lugar de acolhimento, dele me aceitar como eu sou, porque ele morreu por mim, sabendo como eu sou, sabe? E, nossa, minha mãe foi um chororô em casa, né? Porque era algo que minha mãe estava orando há muito tempo, há anos, né? A gente não sabe o tempo de Deus, mas quando acontece que ele precisa acontecer e que o Senhor vem nos socorrer, quanto tempo não foi regado em oração, sabe, que foi lançando a palavra, porque minha mãe não deixou de lançar a palavra, mesmo ela sabendo que eu não queria. Minha mãe e meu pai, eles faziam campanhas assim, chamavam as pessoas, vamos orar lá em casa, né? Lembro muito da minha mãe no meu quarto, enquanto eu não conseguia dormir, ela ajoelhada, quietinha, né, orando. E hoje poder falar, mãe, oração tem poder, né? A gente não sabe o tempo de Deus, mas as palavras de Deus que são vida e são viva, elas não voltam vazias no tempo certo, elas florescem e dão fruto. E eu voltei desse acampamento e aí começou um processo para mim. Começou com desconstruir a minha autoimagem distorcida. Aquilo que eu ouvi desde os meus 8 anos. E eu estava com 18 anos, há 10 anos atrás. É muito assim, conflito na nossa mente, porque você ouviu uma coisa há tantos anos e de repente muda tudo, não é? Eu não preciso fazer algo para ser aceita, né? Eu preciso fazer alguma coisa para me tornar parte disso? Não, vem como você está. Então essa simplicidade do evangelho, que é algo que preenche esse vazio, sabe? E a partir disso eu comecei a me envolver mais na igreja. A mãe de uma amiga minha, a Diva, ela foi a que que me inseriu assim, que começou a me discipular. Ela me acolheu, ela abriu a casa dela, eu dormia na casa dela, minha mãe ia lá também, a gente passava assim, sábado o dia todo, assim, roda no sofá, suco, bolinho e tal, e ela abria a Bíblia e ela começava a ensinar. A leitura da palavra, conhecendo aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu acredito que isso foi o início desse nascimento, né? Desse renascimento. Eu não tinha perspectiva de nada, muito menos de ter família, muito menos de ter filhos. Eu não tinha essa projeção, nada. O que você quer fazer? Nada, não quero fazer nada. Conhecer o Evangelho me trouxe uma perspectiva de eu posso ser alguém. Eu posso ter uma família quando eu me apresento e posso falar quem eu sou e aqueles que convivem comigo, que é a minha família, eu sinto que para mim é um presente do Senhor, porque faz parte daquilo que Ele prometeu para mim, né, e viver isso. Falar isso é um privilégio, uma oportunidade que o Senhor me deu de reconstruir, né, sonhos, reconstruir aquilo que eu achava que não pudesse acontecer comigo. Não, eu não tive problemas com depressão depois disso. Não é porque a gente aceita Jesus, né, que vai tudo do nada, do dia para a noite, as coisas vão ficar muito simples, fáceis e perder o bebê, né, antes de ter o Bernardo, e aí eu tive um momento que eu fiquei abalada emocionalmente de novo. A diferença de passar por um problema emocional, eu consegui ter essa perspectiva de passar por um problema emocional sem entender quem eu era,
que foi na minha adolescência, porque eu não sabia quem eu era, e passar por um problema, uma dificuldade, entendendo quem eu sou. Então saber que naquele momento em que eu descubro que, não vai dar certo essa gestação, o coraçãozinho não está mais batendo, eu sei que eu tenho alguém para confiar, que é difícil, mas eu sei que nesse momento de ouvir isso, Ele está junto. E isso foi fundamental para eu superar isso também. Ele é um Deus de perto, sabe? Foi essa experiência que eu tive na minha vida. Ele é um Deus de perto. Ele é perto, Ele está próximo, Ele está aqui comigo. Ele está nas minhas dores, Ele está nas minhas angústias, mas Ele está na minha alegria, Ele é a fonte dessa alegria, é Ele quem me proporciona ter alegria, Ele que faz com que eu tenha alegria. Primeiro, busque ajuda. Converse com uma pessoa de confiança, alguém que vai entender, porque não é uma frescura, né? Não é algo, levanta daí que olha a vida, que linda. Não é assim, é uma reação química no cérebro que precisa mesmo. Procure tratamento, mas acima de tudo, sabe? Tenha o seu relacionamento com Deus. Ele não está distante nem alheio. Eu gosto de lembrar de Isaías 40. Cada estrela foi Ele que criou. E quando Ele chama cada uma pelo nome. E elas, em obediência, quando Ele chama, elas se põem em marcha, obedecendo à voz do Criador. Então, quando os dias não são tão ensolarados, eu me lembro disso. E aquilo enche assim meu coração com a certeza de não tem como eu comparar o Senhor com outra coisa. Ele é maior que essa situação. Ele é maior do que a doença, Ele é maior do que a escassez, Ele é maior do que o vírus, Ele é maior. Ele vai ser sempre maior, sempre maior.